Oi pessoal, o Universo Acadêmico está na tela da UFN TV para mostrar como foi o Fórum de Arquitetura e Urbanismo. Palestras, oficinas e uma exposição mostraram como o patrimônio arquitetônico pode conviver com as transformações urbanas. Nós vamos mostrar também quais as ideias que o Roberto Chaves de Almeida tem para combater a insegurança e para oferecer alternativas aos adolescentes e jovens que podem ser alvo do crime organizado. Ele é autor do Papo de Responsa e esteve na UFN. A turma do curso de Jogos Digitais da UFN tem um convite à comunidade. E por falar em jogos, não deixe de ver como uma turma da Universidade Franciscana acompanhou a partida da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo. O Universo Acadêmico já começou e está no clima do vestibular de inverno da UFN. Tá chegando a hora do vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana e a Coordenadoria de Seleção e Ingresso divulgou os locais de prova do vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. Quem for realizar o vestibular da forma tradicional, ou seja, aquela com 50 questões mais a prova de redação, olha aqui na tela, pessoal, ó, os locais de prova, Medicina e Odontologia, os candidatos vão vir ao conjunto 3 da UFN com entrada pela Rua Duque de Caxias. Já quem for realizar somente a prova de redação, ou seja, as outras 28 graduações que estão sendo oferecidas no vestibular de inverno da UFN, vão até o conjunto 1 da Universidade Franciscana com entrada pela Rua dos Andradas. Reforçando então, pessoal, quem for fazer a prova no conjunto 3, a prova da redação e também as 50 questões, ou seja, a Medicina e Odontologia, a entrada é pela Rua Duque de Caxias. Já quem for fazer a prova no conjunto 1, somente a prova de redação, a entrada vai ser pela Rua dos Andradas. O vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana ocorre na próxima sexta-feira, 21 de junho, como eu acabei de falar. O curso mais procurado é o de Medicina e a gente tem aqui na tela a relação candidato-vaga. 38,9 candidatos por vaga. Completam aí o pódio, eu diria as 3 primeiras colocações, né, dos cursos mais procurados, os cursos de Odontologia e também de Direito. Lembrando então que a prova do vestibular de inverno da Universidade Franciscana ocorre no próximo dia 21 de junho, a partir da 1h30 da tarde, sexta-feira. Fique ligado porque vem aí o vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque no próximo dia 6 de julho, a Pastoral Universitária da UFN realiza um retiro espiritual. A ideia é fazer com que os participantes possam refletir sobre autoconhecimento e compartilhar também as experiências. O tema do encontro é Espiritualidade Franciscana, Contemplação como Caminho para o Autoconhecimento. O coordenador da Pastoral Universitária da UFN, Frei Valdir Preto, e também o professor Márcio Paulo Sense, coordenador do curso de Filosofia da UFN, estão conosco para fazer um convite à comunidade acadêmica. Sejam os dois muito bem-vindos ao programa Universo Acadêmico. Peço licença a vocês para sentar para a gente conversar sobre esse retiro. Começo perguntando ao Frei Valdir, que coordena a Pastoral Universitária aqui da Universidade Franciscana. Frei Valdir, o retiro é um momento, né, das pessoas conversarem, trocarem ideias, aproveitarem esse encontro, né, a questão da sociabilidade. É este também o principal objetivo, além do autoconhecimento. É um momento para que as pessoas possam conversar, trocar ideias
e muitas vezes buscarem até soluções para alguns problemas e descobrirem que os problemas das pessoas muitas vezes estão ali ao lado também e que uma pessoa ajudando a outra, tudo fica muito melhor? Sim, Rogério, eu acredito que o retiro justamente é retirar-se, às vezes, do movimento que nós estamos vivendo cotidianamente. Vejam Francisco de Assis, né? O homem de Assis. Ele se retira do mundo onde ele vive, dentro da Idade Média, para rezar a sua fé e contemplar os diferentes valores que também ele rezava em sua vida. E o retiro ele nos proporciona justamente um momento muito especial, como você está falando, né? Onde que a gente olha com um olhar bastante sensível e eu diria assim profundo para a nossa vida. A gente faz um balanço daquilo que a gente está conduzindo, quais são as nossas preocupações, quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos verdadeiros valores dentro deste mundo no qual a gente vive, né? Nós estamos numa universidade franciscana, inseridos numa universidade franciscana, e eu acredito que, como missão, nós também temos essa questão de proporcionar esses momentos, né? Esses momentos para os nossos estudantes, para os nossos professores, todos aqueles que estão dentro da nossa universidade, para viver um momento de contemplação, de meditação. Realmente, o retiro ele nos ajuda a escutar outros ruídos, né? Fugir um pouco, quer dizer, fugir não é, mas retirar-se, né? Retirar-se e dar-se aquele presente, eu diria assim. O retiro é um presente que a pessoa se dá quando que a gente está muito atarefada e a gente se dá por conta, escuta, eu preciso dar uma parada, né? Eu preciso refletir um pouquinho sobre aquilo que eu estou fazendo, porque senão eu acabo correndo e corro todo dia, mas eu estou correndo atrás do quê e para quê? Então o retiro, além de ter toda essa dimensão espiritual, que vai além das nossas religiões, além às vezes até dos nossos pontos científicos, ele nos ajuda também a interiorizar. Interiorizar o quê? A oração, os diferentes valores, os valores da família, os valores de contemplar o cosmos, o universo. Sim. Eu diria assim que nós estamos bem dentro de uma dimensão franciscana. O Márcio Paulucense, que é professor aqui, coordena também o curso de filosofia, professor, o senhor também vai estar auxiliando o Frei Valdir, né, no retiro agora do próximo dia 6 de julho, é um retiro destinado, como o Frei Valdir já colocava, a professores, funcionários e estudantes também da Universidade Franciscana. Como é que é essa relação de vocês? De que maneira a filosofia hoje, professor, pode auxiliar as pessoas em busca de um autoconhecimento, em busca de digamos assim, de desconectar um pouco dessa correria do dia a dia, mas também se conectar a si própria, né? Pensar, corro, trabalho, sempre o relógio, de certa forma, comandando as nossas ações, mas com qual objetivo, né? Com qual finalidade lá adiante? Olha, Rogério, essa é uma pergunta difícil, hein? Mas acho que nós podemos pensar sobre ela de uma maneira que seja interessante. Primeiro, é um pouco estranho, talvez, essa conexão entre filosofia e espiritualidade. Sim. Pode soar um pouco estranho, principalmente pelo modo como contemporaneamente se entende a filosofia. Mas se nós olharmos para a Antiguidade, Idade Média e vários outros modos de se fazer filosofia, nós vemos que ela está muito conectada à compreensão de si. Quando o Frei Valdir fala, olha, um retiro não é uma fuga, fala uma fuga, não, mas não é bem uma fuga. Não, não é uma fuga. Fuga implica em eu me afastar. É um afastar-se. Um retiro nunca é um afastar-se, na verdade, olhar para dentro de si. Olhar para fazer aquilo que alguns chamam de reflexão, ou autoconhecimento, que Sim. é poder olhar para dentro. Seria uma espécie de antropocentrismo, assim, dá para se dizer? Eu não sei se precisa dizer desse Se é uma modo. palavra muito forte, talvez uma denominação, talvez. né? Seria só uma atividade de olhar para dentro de si. E aí, em que medida isso acontece, ou pode acontecer, na medida em que eu me afasto do mundo das ocupações. Nós temos a nossa agenda, né? Agenda, em latim, significa aquilo que deve ser feito. Então, o que um retiro faz é quando eu crio esse momento de me afastar desse mundo das ocupações. A filosofia ela ajuda quando que ela nos faz examinar a nossa própria vida. O Sócrates, genial como sempre, ele nos deixou, entre muitas ideias, uma delas que é muito importante,
que é uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, acho que essa é a conexão que nós podemos fazer agora. Se nós queremos pensar em termos espirituais a nossa vida, nós temos que examiná-la. Então, é nesse aspecto. Perfeito, interessante essa colocação. Quais atividades as pessoas vão encontrar lá, Frei Valdir, ou é surpresa, não dá para revelar para o pessoal ainda? Eu acredito que não seria bom revelar tudo agora, né? Perfeito. Porque a surpresa é que chama, Sim. Que faz nós sonharmos, né? Mas eu queria dizer, sim, que nessa surpresa há uma palavra que o professor também está colocando, e o Rogério também contempla, que é a palavra espiritualidade, né? E dentro dessa surpresa, nós vamos, assim, ter uma metodologia de como cultivar essa espiritualidade, né? Porque o retiro, justamente, o afastamento, né? Não é a fuga mundi, né? Mas é eu me afastar e ter a condição, né, de olhar e contemplar mesmo as coisas que estão deficientes em mim, deficientes no trabalho, nos estudos e tal. Então, o retiro, ele nos dá esse espaço maior, eu diria assim, em pouco tempo, porque no dia 6 de julho nós vamos, assim, nos retirar das 14 e vamos concluir o nosso retiro com uma celebração eucarística às 18 horas. E nesse espaço, então, nós vamos ter umas pequenas atividades, mas que são grandiosas em termos espirituais. Com a fala do professor, dentro de uma dimensão espiritual franciscana, então eu vejo assim, que quando que nós estamos nos retirando para celebrar a nossa espiritualidade, nós estamos cuidando da nossa saúde espiritual. E também mental, de certa forma. E mental também, e mental. Então, as atividades, Rogério, eu vou deixá-la, né, Márcio, vamos deixá-la para o dia, né, para o pessoal também, né. Mas desde a acolhida, entre as atividades, vamos ter um momento assim de convívio, de partilha. Inclusive, foi bom que você lembrou e me perguntou isso, porque nós estamos também dizendo às pessoas que possam vir participar do nosso retiro, que tragam junto um objeto de estimação, né? É um objeto que identifica essa pessoa e que fale para essa pessoa alguma coisa, que de repente uma foto, um objeto que conta um pouco a minha história, porque depois nós vamos dar a bênção a esses objetos também, como marca também desse dia 6 de julho, porque eu vejo assim, eu sempre digo para o pessoal, o retiro é uma marca positiva, onde que as forças divinas, Deus, né, nos dá a condição, pela nossa inteligência, de nós pararmos, contemplar e meditar aquilo que nós estamos conduzindo e nos conduzindo também. Sim, é importante que as pessoas saibam, né? Quem quiser participar, o pessoal pode entrar no site da Universidade Franciscana e fazer a inscrição por ali. Né? E tem que ser feito, por causa das vagas. Nesse momento, ela é apenas restrita à comunidade acadêmica da Universidade Franciscana, ou seja, professores, funcionários e alunos, né? Pensa-se, talvez para nos próximas oportunidades, Frei Valdir abrir também para a comunidade. Com certeza. Né? Já acredito que há essa análise, né? Sim, há essa análise e nós estamos vendo as viabilidades, né? A infraestrutura futura, porque nós temos agora esse espaço que vai ser no Convento São Francisco, que contempla 50 pessoas. Então, se nós abrirmos futuramente, também nós temos que ver o espaço adequado, porque o retiro ele tem que ter um espaço favorável. E quem conhece já o Convento São Francisco, é um espaço extraordinário, belíssimo, onde que nós contemplamos a vida e a natureza. Então o retiro nos ajuda a rezar a criação toda. Sim, vale lembrar que é de graça, ninguém paga nada para participar dele, né? Basta levar, enfim, um objeto que vocês estão sugerindo e vai levar daqui a pouco um prato de comida, né? Isso. Até por uma questão assim de solidariedade e poder conversar com as outras pessoas, né? Mostrar daqui a pouco alguma qualidade na cozinha, na culinária, também para conversar, né? Porque a partilha faz parte do retiro. Sim. É uma forma também de rezar a nossa vida. Muito legal, muito interessante. Agora, antes da gente começar a entrevista, o professor Márcio estava aqui inclusive está carregando, está portando o livro. Que história é essa de que nós vivemos na sociedade do cansaço? E, de certa forma, isso também vai ser um pouco do papo, um pouco da conversa lá, né, no dia 6 de julho, para objeto, no caso deste evento, professor Márcio. Tem um autor coreano
que fez toda a formação dele na Alemanha, que se chama Byung-Chul Han. Vamos mostrar ele na câmera 3 do Vinícius Pimentel ali, ó. Segura ele um pouco aí, professor. Pode ir falando, por favor. E ele está escrevendo uma série de textos que são muito interessantes, onde ele conecta uma análise da sociedade contemporânea. Perfeito. E a partir de alguns modelos de pensamento mais tradicionais em filosofia, principalmente em Heidegger. Sim. Então, o que ele sugere? Ele sugere que a nossa sociedade ela tem uma enfermidade e a maior enfermidade da nossa sociedade é o cansaço. Então, não é o consumo, então? Não é na opinião dele? Não é o consumo, porque o consumo seria também um dos elementos que produzem cansaço. Sim. Então, o que acontece? O que seria esse cansaço, né? Esse cansaço ele está muito ligado a um excesso. Então, é como se nós tivéssemos em nossa sociedade um excesso que ele chama de positividade. Não é positividade no sentido de algo que é bom, mas positividade no sentido de que é algo que é posto para nós. É como se nós não tivéssemos espaços para o descanso. Não tem espaços vazios, né? Ou de negatividade, como ele chama. Então, as análises que são feitas da sociedade do consumo, eles dizem, bom, há uma demanda do consumo, da sociedade para nós consumirmos. Eu vou dizer, olha, isso é um elemento a mais que cria relações de cansaço, porque é um excesso aí. Nós podemos pensar no excesso de informação, podemos pensar e que não temos espaço para poder refletir sobre essa informação. Podemos pensar nas diferenças sociais, né? Nós admitimos as diferenças, mas ao mesmo tempo essas diferenças têm que ser enquadradas dentro de certos modelos, porque eu não posso ter espaços vazios e assim por diante. Ele faz essa análise que é muito interessante e ele diz quais são os dois efeitos desse cansaço, ou pelo menos como que ele chega a ser produzido. O primeiro ponto, ele diz, é que nós temos uma atenção que é uma atenção voltada a muitas coisas e é uma atenção que ela não se concentra. Sim. Que é típica da sociedade contemporânea. Sim. Muita informação, muita sem informação tempo para assimilar e, consequentemente, falta atenção para assimilar. Falta atenção, eu não consigo focar. Ele diz isso é um problema civilizatório, porque a atenção, ela varia muito, que ela passa muito rápido de um objeto para outro, ela é muito boa para animais, mas ela é muito problemática para seres humanos. Porque nós, como seres humanos, precisamos de atenção focada em certos assuntos para que nós possamos avançar. Vamos pensar, a atenção voltada ao estudo, à ciência, a uma obra de arte, a produção de qualquer produto que seja algo relevante feito por nós precisamos de atenção. O ponto é que parece que aquele indivíduo que consegue voltar a sua atenção para algumas coisas hoje é menos valorizado. O inquieto ele é mais valorizado. Aquele que muda rapidamente de foco. Então, ele sugere, olha, esse ponto da atenção é algo que nós temos que transformá-la em uma espécie de contemplação. Então, tem um capítulo muito interessante nesse livro que se chama Pedagogia do Ver, que ele diz, nós temos que criar estratégias para aprendermos a contemplar o mundo. Sim. Nesse ponto aqui, o retiro parece fantástico, né? Um outro ponto que ele diz, olha, o que é o cansaço? Né? Não é que ele é um crítico do cansaço, do tipo que nós não podemos nos cansar. Diz, olha, tem dois tipos. Tem um cansaço que é o cansaço que a criança sente. Todos nós lembramos, quando éramos crianças, nós brincávamos o dia todo, estávamos esgotados à noite, dormíamos e no outro dia estávamos bem. Esse cansaço é o cansaço da vida. É o cansaço que faz com que nós possamos ser criativos. O cansaço que ele mostra que é problemático é o cansaço do esgotamento, que é associado àquela positividade, associado àqueles excessos, onde nós nos esgotamos e não conseguimos nos recuperar. Ele diz qual que é o efeito desse cansaço, em termos sociais seria a depressão. Não como sintoma psicológico, psiquiátrico, aqui eu não tenho condições de tratar disso, e não é o objetivo dele, ele analisa como um sintoma social. Sim. De como que nós nos organizamos, né? Essa depressão como a dificuldade de nós voltarmos a uma vida criativa. Essa seria
essas seriam as ideias Trazidas que nós no poderíamos livro. começar a trabalhar Sim. no nosso retiro. Um detalhe bem interessante desse retiro, né, que vai ocorrer agora no próximo dia 6 de julho, a gente tem assim bem definido. A gente tem a questão da filosofia, a ciência do pensamento, né, aquela coisa de que a ciência pode explicar, e a espiritualidade, né, digamos o lado da compaixão do pensamento, né, a transcendência, né. Não vai haver nenhum duelo lá nesse dia, né? Um tentar, digamos assim, se sobrepor ao outro. Vocês, na verdade, vão tentar explicar ao outro a cada passo, a cada situação. É mais ou menos isso, Frei Valdir. Eu acredito que esse diálogo, há uma complementação, né, entre a filosofia, entre a espiritualidade, porque a própria espiritualidade ela faz parte da natureza humana, né? Nós somos seres espirituais. Sim. E o retiro justamente, e o diálogo com as diferenças, com a ciência, justamente ela nos proporciona a gente evitar esse vazio, esse cansaço que nos leva a um vazio. E quando nós estamos vazios espiritualmente e de valores, nós temos consequências gravíssimas, né, da depressão e outras coisas mais. Então, eu sempre acredito, mesmo nas diferenças, que na verdade não existem grandiosas diferenças, né? Nós temos aí, se vocês me permitem, nós temos alguém que ganhou um prêmio agora há poucos dias, né, um prêmio Nobel da física, o Marcelo Gleiser, né, brasileiro, que ganhou um prêmio justamente por tratar das questões da espiritualidade. Correto. Dentro da questão científica. Então, eu acredito que ali é um elemento, claro, que nós estamos agora, talvez, indo além de algumas coisas práticas e cotidianas, mas aqui nós temos um exemplo concreto que o cultivo espiritual, ele também trata de dialogar com as diferenças, com a ciência, com a filosofia, com a teologia. Aliás, a espiritualidade já está dentro do grande mundo teológico. Então, nós temos aqui a ciência, a espiritualidade, a vida filosófica, que está sendo contemplada num diálogo partilhado com um grupo de pessoas que estão ali procurando, talvez não preencher os vazios, mas dar um sentido maior à sua vida. E eu acredito que quando que nós cultivamos a nossa espiritualidade com diferentes elementos que nos fazem pensar, e quando que nós vamos ao pensamento um pouquinho mais abrangente e que nos transcende, nós vamos ver que há valores infinitos e que talvez nós temos que acelerar o passo para alcançar aquilo que a gente perdeu no passado. Verdade. E o retiro nos proporciona isso, de rezar, contemplar, como o professor Márcio disse, né? Contemplar a natureza, a beleza, as flores. As pessoas não conseguem mais parar, né? Tu entra, talvez numa outra ocasião, aqui eu já falei, tu entra no ônibus ou em meios públicos, as pessoas não se olham mais. Então, o retiro justamente é puxar os freios de mão, né, e dizer, opa, como eu estou conduzindo a minha vida? Né? E esse momento, então, ele contempla muitas coisas, desde a ciência, desde a filosofia, que temos a bênção da espiritualidade. Espetacular, bem colocado. Olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha na tela, então, dia 6 de julho de 2019, no Convento São Francisco de Assis, na Avenida Medianeira, né? A partir das 14h, então, a assessoria é do professor Márcio Paulucense, que é coordenador do curso de filosofia da UFN, e o comando das atividades é com o coordenador da pastoral universitária, o Frei Valdir Preto. Quem quiser participar pode entrar no site da Universidade Franciscana, fazer a inscrição ou fazer um contato pelo e-mail pastoral@ufn.edu.br, um retiro espiritual, então, espiritualidade franciscana, contemplação como caminho para o autoconhecimento. Eles dois aqui que estão conosco no Universo Acadêmico, que vão participar e vão comandar as atividades, então, deste retiro. Quero agradecer a presença de vocês dois, professor Márcio Paulucense, que é coordenador do curso de filosofia aqui da Universidade Franciscana, e também do Frei Valdir, sempre prestativo, sempre pronto, né, a estar conosco aqui. Parabéns pelo seu trabalho na pastoral universitária aqui da UFN, e mais uma vez também muito obrigado por estar conosco aqui no programa Universo Acadêmico. Nós que agradecemos o convite de vocês também, né? Sim. E fique com as nossas bênçãos, né? As bênçãos divinas e todas mais. E te esperamos lá também, né, Rogério, e a sua equipe também. Dentro da possibilidade, estaremos lá também. A equipe da UFN TV também vai se fazer presente lá. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, hein? Obrigado. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo.
A seguir, as informações do Game Jam, o projeto Papo de Responsa na UFN, os debates do Fórum de Arquitetura e Urbanismo e também a Copa do Mundo Feminina de Futebol no ambiente universitário. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. A preservação do patrimônio arquitetônico foi o tema central do 14º Fórum de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana. O assunto foi escolhido diante de uma mudança da legislação em Santa Maria, que autoriza a demolição de prédios históricos do centro da cidade. Eles estão por todos os lados. Como se fosse a história do município, né? São recortes de determinadas épocas que chegaram até os dias de hoje e que contam quem a gente é. Só que esses prédios correm o risco de virem abaixo. No ano passado, um novo plano diretor foi aprovado em Santa Maria. Autoriza a construção e a demolição de prédios sem prévia análise dos institutos e conselhos de arquitetura. Estudantes, arquitetos e pessoas da comunidade foram contra, porque entendiam que esta nova realidade colocava em risco bens culturais edificados. Diante disso, o prefeito assinou, na época, um decreto de tombamento provisório de 135 prédios. Essas edificações não podem sofrer alterações no prazo de 1 ano. Nesse período, o município vai decidir se os prédios serão realmente tombados. Nos preocupa hoje no município que a gente não tenha uma identificação clara do que possa ter valor, do que não possa ter valor, porque esse trabalho, ele não, em momento algum, até onde se sabe, ele foi feito. Então a gente precisa discutir, precisa conseguir aproximar a legislação de uma forma adequada de preservação, né, garantir meios para que as pessoas que são proprietárias, elas consigam manter os seus bens, né? Então, se o bem ele tem valor para toda a sociedade tem que ajudar essas pessoas a garantir a preservação deles. Educar crianças, enfim, na verdade existe uma série de ações que são necessárias e o que a gente pretende com essa situação toda é fomentar esse assunto, né? Então, discutir bastante para se garantir que isso gere resultado, mais adiante a gente consiga preservar esses bens. O Teatro 13 de Maio, tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Maria, foi sede da discussão sobre o tema durante o fórum. A convidada para compartilhar conhecimentos foi a professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e ex-superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, Ana Lúcia Meira. Com experiência em preservação de áreas urbanas e restauração de edificações, ela destaca que o Rio Grande do Sul é pioneiro quando o assunto é preservação. Qualquer estado brasileiro, o Rio Grande do Sul, em 1922, declarou as ruínas de São Miguel lugar histórico, né? Só 2 ou 3 anos depois é que estados como Pernambuco, como Minas Gerais, começaram, como a Bahia também, começaram a se preocupar com os seus, naquela época se chamava monumentos históricos, né? A professora ressalta ainda que preservar é um compromisso com o futuro, cada vez mais levado em conta pelas pessoas.
Hoje em dia, em muitos países, é impensável assim, né, destruir para construir de novo, né? No Brasil, a gente ainda tem assim, uma pressão da especulação imobiliária muito grande, mas cada vez nós vamos ter que tratar mais desse assunto, né? Preservar hoje não é só preservar o passado, é garantir o futuro também. Tem uma demanda grande por parte da sociedade em relação a essas preservações, né? Em Porto Alegre, por exemplo, tem muitos movimentos que batalham pela preservação das suas referências nos bairros, né? Ou nas ruas, ou, enfim, em zonas da cidade. Isso é uma coisa que não acontecia há algumas décadas atrás. O César está no início do curso de arquitetura. Ainda está tendo os primeiros contatos com os temas que permeiam a profissão. Mas quando o assunto é o patrimônio cultural, ele já tem uma opinião. Percebo a importância de ter uma valorização desse patrimônio, já que é um grande valor para a história da cidade, de qualquer cidade. A Rio Branco, a Vila Belga, o acampamento são pontos históricos muito importantes para Santa Maria, e essa preservação é fundamental. O Fórum também promoveu oficinas sobre o assunto e uma exposição de fotos que mostra os diversos olhares da comunidade acadêmica e de fora da instituição diante do bairro Nossa Senhora do Rosário, endereço do curso de arquitetura. A Universidade Franciscana ofereceu à comunidade mais uma atividade para debater a segurança pública. O projeto Papo de Responsa, criado há 15 anos no Rio de Janeiro e atuante desde 2016 aqui no estado, analisou a importância do policial na sociedade. O autor da iniciativa esteve na UFN. Roberto Chaves de Almeida explicou de que forma crianças, adolescentes e jovens podem ser influenciados por meio de encontros com o Papo de Responsa. A ideia, na verdade, é muito simples, né? É influenciar através da palavra. Isso poderia parecer também num primeiro momento, mas, na verdade, tudo que a gente faz é relacionamento humano. Então, talvez seja buscar nas nossas tradições mais ancestrais a tradição oral, para conversar com eles de uma forma muito verdadeira, criar vínculos de confiança e, a partir disso, fazer com que eles, de alguma forma, quando tiverem as oportunidades nas mãos, possam fazer melhores escolhas. São 15 anos desse projeto que começou no Rio de Janeiro, né? Que mudanças vocês sentiram de lá para cá? Essa é uma pergunta boa, assim. O comportamento humano ele tem várias facetas, né? E analisar a prevenção é algo muito difícil. Você pode fazer uma avaliação, por exemplo, de resultado de impacto a partir das quantidades. Então, tantos jovens atendidos, tantos professores, tantos lugares, tantos estados. Mas você pode também fazer ter uma visão mais qualitativa. E a visão mais qualitativa ela é bem mais difícil, porque ela toca em pontos que são mais sensíveis. Como a gente trabalha nos processos de reflexão, você analisar a mudança de comportamento, de atitude, um pedido de desculpas, um eu te amo, ou até mesmo alguém que deixa de usar uma substância ilícita, né, droga, e passe a não usar, isso é bem mais difícil, porque os critérios de avaliação eles são sempre muito pragmáticos. O que eu posso te dizer é que a gente, em 2009, já foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como um programa que previne violência juvenil no nosso país. A gente replica a nossa metodologia em 2 outros estados, aqui no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. E todos os depoimentos e todas as análises qualitativas que a gente tem relacionadas aos professores, pais e os próprios alunos trazem para a gente números bastante significativos de mudança, né? E de um olhar mais, acho que mais cidadão para a nossa sociedade. Vem de uma batida muito grande, na verdade eu cheguei no Rio Grande do Sul. Professores, estudantes e funcionários da Universidade Franciscana se reuniram para assistir à Copa do Mundo Feminina de Futebol. A iniciativa, que já ocorreu durante a Olimpíada em 2016 e na Copa do Mundo Masculina no ano passado, desta vez é do Grupo de Estudos e Extensão Universidade de Mulheres. Elas e eles deram uma pausa nos livros, nas aulas, nos laboratórios para prestigiar a seleção brasileira feminina de futebol que entrou em campo contra a Austrália pela Copa do Mundo na França.
momento histórico, né? Nós que trabalhamos com grupos de pesquisa e extensão do empoderamento feminino, momento ímpar, a gente está trazendo também todos os alunos da universidade, esse movimento está acontecendo aqui na UFN, na Federal e outras instituições, acho super importante que a gente comece a trabalhar isso também no futebol, né? A igualdade de gênero. No primeiro tempo foi só alegria. A camisa 10 Marta, com um gol de pênalti, abriu o placar para delírio da torcida. Logo depois, eles voltaram a comemorar. Cristiane fez o segundo para o Brasil. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Austrália descontou, o que deixou o pessoal um pouco tenso por aqui. A seleção brasileira de futebol feminino jogou todas as edições da Copa do Mundo até agora. Ainda não trouxe o título para casa, mas é considerada uma das melhores e tem a melhor jogadora do mundo, a Marta. E por toda a garra do time, enche os brasileiros de orgulho. Elas só mostram o que nós, mulheres, né, fazemos no nosso dia a dia, né? A gente batalha, a gente corre atrás e elas também estão correndo atrás de visibilidade no esporte, né? Você vê a Cristiane há um ano atrás, né? Deixou a seleção pedindo, falando, olha, precisamos olhar para o esporte feminino, precisamos ter igualdade, precisamos que vocês olhem para a gente como se olha para o esporte masculino, né? Então elas batalham da mesma forma que a gente aqui na universidade, nós professoras, batalhamos nas nossas áreas para a igualdade, né? Nas nossas áreas mesmo. No segundo tempo, que ninguém queria, aconteceu. O time adversário virou o jogo. Mas, independentemente do resultado, o que fica é o que essas mulheres representam para todos nós. E o esporte puxa outros momentos para a gente discutir igualdade em outros setores, não só no esporte, né? Eu acho que é um momento muito importante para nós mulheres e que isso seja levado também para o debate em sala de aula, nos corredores, onde nós queremos chegar, onde estamos e onde queremos chegar. E calma que a torcida da UFN vai ter outra oportunidade para ser pé quente. Na próxima terça-feira, o telão volta ao hall do Prédio 15 para a partida entre Brasil e Itália. Uma coisa diferente que a universidade está fazendo, até para mostrar um pouco do futebol feminino, né? Que agora, principalmente a Globo está mostrando, já era explorado pela Bandeirantes antes, eu acompanho desde antigamente, quando eram os Jogos da Madrugada. Eu acho que é um incentivo legal e é bom para reunir o pessoal até também. Legal, né? Para torcer, refletir e também conscientizar. E nesse fim de semana, o curso superior de Jogos Digitais da Universidade Franciscana realiza a 10ª edição do Game Jam. O Tecnoparque de Santa Maria recebe os participantes e o desafio mais uma vez será desenvolver jogos no tempo máximo de 48 horas. Então, a 10ª edição, né? A gente está fazendo o evento aí, a Game Jam é essa maratona de desenvolvimento de jogos. A gente no primeiro dia apresenta o tema e aí dentro desse tema o pessoal tem que desenvolver um jogo. E assim, a gente não tem competição, né? Uma troca de experiências, então isso é bem importante, ser uma troca de experiências. Não tem essa pressão até de não ter um jogo pronto, talvez, no fim do evento, não é um problema. Porque vale a pena, assim, é o processo, é a troca de ideia com outros participantes e tal. É uma realização aqui do curso de Jogos Digitais da UFN e a gente conseguiu a parceria, né, do Tecnoparque pela segunda vez que a gente faz lá, que tem uma estrutura muito boa. Quem quiser ir lá ver no início, né, essa atividade da abertura, essa palestra de abertura e no encerramento que a gente tem a apresentação dos jogos, né, dos projetos desenvolvidos, o pessoal pode ir. Isso é bem importante, que é aberto para o público em geral para ir ver os projetos de quem desenvolveu e tal.
Boa sorte aos participantes do Game Jam. E nós ficamos por aqui. Essa edição de fim de semana do Universo Acadêmico está terminando. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também e até mais.